Há momentos na vida em que você sente com clareza dolorosa que está dando muito mais do que recebe. Você oferece respeito, carinho, presença, compreensão e em troca recebe indiferença, descaso e silêncio. A outra pessoa se acostuma com a sua bondade, com a sua disponibilidade, como se fosse algo garantido, como se você estivesse condenado a estar sempre ali, não importa o quanto seja negligenciado, e, pouco a pouco, você começa a perceber. Não se trata de falta de capacidade para amar, e sim de falta de valorização. A pessoa já não enxerga o seu esforço, já não reconhece o seu valor, e ainda assim espera que você continue no mesmo lugar, esperando, aceitando, suportando. Mas e se, a partir de hoje, esse jogo mudasse? Neste vídeo, você vai conhecer 10 atitudes poderosas, inspiradas na sabedoria do estoicismo, que têm um efeito profundo em quem não te valorizava. Despertam a sensação de perda, de descontrole, de arrependimento. Não porque você esteja buscando vingança, mas porque, ao retomar o controle da sua vida, você inevitavelmente muda a forma como o outro te enxerga. Esse não é um guia de manipulação emocional, é um manual de dignidade. É sobre aprender a proteger sua paz, fortalecer sua autoestima e construir uma presença tão firme que ninguém mais se sinta confortável em te tratar como opção. E tudo começa pela forma como você reage ao desrespeito. Vamos à primeira atitude. Quando alguém não te valoriza, a primeira reação que quase todo mundo tem é tentar se explicar, discutir, provar um ponto, pedir mais atenção. É instintivo. A gente sente a injustiça e quer consertar a situação com palavras. Só que muitas vezes é exatamente isso que o outro espera. Que você se desgaste, que implore, que demonstre dependência emocional. O estoicismo ensina o oposto. Diante do desprezo, a sua maior força pode ser o silêncio. Silêncio estratégico não é omissão covarde. É domínio de si. É escolher conscientemente não entrar em guerras que não valem a sua paz. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Quando você reage com silêncio ao desrespeito, você está dizendo, sem pronunciar uma palavra, que não compactua com aquela energia e que não vai gastar sua vida tentando ensinar o básico a quem se recusa a enxergar. Na prática, isso significa não responder mensagens vazias que chegam apenas quando a pessoa quer algo. Não justificar sua ausência para quem nunca se preocupou em estar presente. Não alimentar conversas que só funcionam quando é conveniente para o outro. Cada silêncio seu é um recado claro. Minha paz vale mais do que essa interação. E o que acontece do outro lado? A inquietação começa. A mente de quem se acostumou com a sua presença gratuita entra em alvoroço. Por que ele não respondeu? Por que ela sumiu? Será que encontrou alguém melhor? O silêncio vira um espelho, e nem todo mundo está pronto para encarar o próprio reflexo. Você, porém, está, porque aprendeu que o seu valor não está em ser acessível o tempo todo, e sim em ser fiel a si mesmo. Ao praticar o silêncio estratégico, você não se afasta para punir o outro, você se afasta para se preservar, e justamente por isso começa a recuperar o controle da sua história, e esse controle fica ainda mais claro quando você entende a próxima atitude. Uma das armadilhas mais sutis quando alguém não te valoriza é essa. Você começa a achar que, se explicar melhor, se justificar mais, mostrar seus motivos com mais detalhes, a pessoa finalmente vai entender. Então você fala, argumenta, se abre, expõe feridas. E no fim, nada muda. Porque o problema nunca foi falta de explicação. Foi falta de vontade de enxergar. O estoicismo é direto nesse ponto. Não desperdice sua energia tentando convencer quem já decidiu não te compreender. Marco Aurélio escreveu algo profundo. Se é possível mudar, mude. Se não, aceite, mas não se desgaste. Quando você insiste em se explicar para alguém que consistentemente ignora seus sentimentos, você está, na prática, pedindo que essa pessoa valide o seu valor. E isso te coloca em uma posição de inferioridade. A partir do momento em que você decide parar de se justificar, tudo muda. Se alguém critica suas escolhas sem conhecer sua jornada, você não debate. Se alguém duvida das suas decisões, você não tenta convencer.
você escuta o que for necessário, filtra o que faz sentido e segue o seu caminho com firmeza. Essa postura silenciosa e segura desarma quem estava acostumado com o seu papel de explicador oficial da própria vida. A pessoa começa a se perguntar: o que mudou? Por que ele não se defende mais? Por que ela não tenta me agradar como antes? E sem perceber, quem não te valorizava passa a sentir uma espécie de rejeição, mesmo que você não tenha dito uma única palavra dura, porque o silêncio da maturidade grita mais alto do que qualquer discussão. O estoico entende: você não precisa provar o seu valor, você precisa apenas vivê-lo. E quando você para de se explicar, abre espaço para dar um passo ainda mais poderoso, direcionar essa energia para o lugar certo. Nada desconcerta mais uma pessoa que não te valorizava do que perceber que você está florescendo e que esse florescimento não tem nada a ver com ela. Quando você redireciona sua atenção para os seus objetivos, seus projetos e o seu crescimento pessoal, a mensagem é silenciosa, porém fortíssima: eu sou suficiente. No estoicismo, existe um princípio central: foque apenas naquilo que está sob seu controle e o que está de fato nas suas mãos. O seu tempo, a sua energia e o seu foco. Cada minuto gasto tentando agradar quem não te respeita é um minuto roubado da construção da vida que você merece. Em vez de se desgastar implorando atenção, você começa a investir em si mesmo. Lê mais, expande sua mente, cuida do corpo, da saúde, da sua presença, desenvolve novas habilidades, abre portas, cria possibilidades, explora novos ambientes, se conecta com pessoas que somam. Você não precisa anunciar essa mudança. Ela aparece na forma como você se veste, como se comporta, como fala, como se posiciona. De repente, quem não te valorizava percebe que você não está apenas distante. Você está em outro nível. E é aqui que o desconforto começa do outro lado. A pessoa percebe que, enquanto te colocava em segundo plano, você estava aprendendo a se colocar em primeiro. Enquanto ela ignorava suas mensagens, você escrevia um novo capítulo da sua história. Enquanto ela não via seu valor, você estava se tornando alguém impossível de ignorar. Esse tipo de crescimento não precisa de indiretas nem de drama. Ele é silencioso, consistente, paciente. E justamente por isso é tão poderoso. Quando você vive com propósito, sua paz se torna prioridade. Quem tenta te diminuir simplesmente não se sustenta por perto. O verdadeiro poder estoico está em viver bem, mesmo quando duvidam de você. E com esse novo foco em si mesmo, surge a necessidade de algo que muda completamente a dinâmica das relações: os limites. Uma das viradas mais profundas na sua vida acontece quando você finalmente entende que não é obrigado a aceitar tudo. Você não é obrigado a estar sempre disponível, sempre pronto, sempre acessível para quem não se esforça minimamente por você. Dizer não deixa de ser falta de educação e passa a ser um ato de proteção. No estoicismo, isso é autodisciplina. Agir guiado pela razão e não pela culpa ou pelo medo de desagradar. Muitas pessoas que não te valorizam contam justamente com a sua dificuldade de impor limites. Elas se acostumaram ao seu sim automático, à sua paciência infinita, ao seu coração sempre aberto, independentemente de como te tratam. Mas quando você começa a traçar linhas claras, a realidade muda, e para elas, muda de forma assustadora. Na prática, impor limites significa dizer não a pedidos que te exploram. Não aceitar ser tratado com grosseria ou desrespeito e se afastar quando isso acontece. Recusar convites que te fazem sentir usado e não valorizado. Não se explicar exageradamente quando escolhe cuidar de si. Marco Aurélio lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Limites são exatamente isso. Foco total no que você pode decidir. Se alguém insiste em te invadir emocionalmente, você não precisa brigar, gritar, dramatizar. Você apenas sai da linha de fogo. E é nesse momento que a dinâmica se inverte. A manipulação começa a perder efeito. A culpa já não te prende. O jogo emocional deixa de funcionar. Você se torna livre.
E essa liberdade assusta profundamente quem um dia teve controle sobre as suas emoções. O estoico compreende que amor próprio também é dizer basta. Ao proteger sua paz, você ensina ao mundo como deseja ser tratado. E quem se recusa a aprender, corre um risco real: perder o privilégio de ter você por perto. E quando você combina limites firmes com uma postura serena, surge uma atitude ainda mais elegante e ainda mais desconcertante. Existe uma atitude que é, ao mesmo tempo, extremamente elegante e profundamente desconcertante para quem não te valorizou. Continuar sendo uma pessoa gentil, educada, serena, mas manter distância, sem grosseria, sem vingança, sem ataque. Apenas limites tranquilos e inegociáveis. O estoicismo não incentiva ódio, rancor ou guerras emocionais. Ao contrário, ele ensina que reagir com raiva é se deixar dominar pelo outro. Quando você decide tratar alguém com respeito, mesmo sabendo que essa pessoa não soube te valorizar, você está escolhendo manter o controle sobre si e não sobre o outro. Mas há um detalhe essencial: gentileza não significa acesso. Na prática, isso pode ser simples. Você cumprimenta, mas não prolonga conversas. Você é educado, mas não se abre mais emocionalmente. Você responde o necessário, mas não oferece intimidade nem desabafos como antes. Essa postura confunde quem estava acostumado com a sua entrega total. A pessoa esperava duas reações possíveis: ou que você implorasse atenção, ou que explodisse em mágoa. Quando, em vez disso, recebe um bom dia calmo, um sorriso respeitoso e nada além disso, ela percebe algo muito maior. O lugar que ocupava na sua vida já não existe. Gentileza à distância é como dizer: eu não te odeio, mas também não te deixo mais chegar perto do que é sagrado em mim. Com o tempo, essa pessoa entende que não perdeu apenas a sua presença física, perdeu o privilégio da sua confiança, do seu cuidado, da sua escuta. E isso pesa muito mais do que qualquer grito. O estoico sabe que não precisa travar batalhas escancaradas. Às vezes, a maior vitória é seguir em frente com dignidade, sem destruir ninguém, mas deixando claro que o acesso ao seu coração agora é seletivo. E essa nova serenidade também se manifesta em algo ainda mais profundo: a forma como você lida com críticas. Quando alguém não te valoriza, uma das estratégias mais comuns é usar a crítica como arma. Apontar defeitos, diminuir conquistas, distorcer situações, sugerir que você não é tudo isso, não porque essa pessoa queira te ajudar a crescer, mas porque quer te ver menor, inseguro, dependente. O estoicismo coloca um ponto final nesse ciclo quando ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Epicteto lembrava que o problema não é o que dizem, e sim o que você faz internamente com aquilo que ouviu. Ser imperturbável não significa fingir que nada te atinge. Significa filtrar. Quando alguém te critica, você pode se perguntar: há algo verdadeiro aqui que eu posso usar para melhorar? Se sim, você aprende. Se não, você descarta. Simples assim. Você não precisa provar que a pessoa está errada, nem entrar em discussões intermináveis para defender seu valor. Em vez disso, você mantém a calma, escuta o que quiser escutar e segue firme no que sabe sobre si mesmo. Para quem não te valorizava, essa mudança é chocante. Antes, um comentário duro te tirava do eixo. Agora, você permanece sereno. Antes, uma crítica injusta gerava horas de explicações. Agora gera apenas indiferença interna. E é aí que a dinâmica se inverte. A pessoa começa a perceber: eu já não consigo atingi-lo como antes. Ela não reage mais, não se justifica, não se desespera. A crítica perde a força quando deixa de comandar o seu estado emocional. Você retoma o controle da sua mente e, com isso, da situação. O estoico entende: a verdadeira liberdade é a liberdade de não ser governado pelos julgamentos alheios. E quando você alcança essa imperturbabilidade, fica ainda mais claro um princípio essencial: sua dignidade não depende de quem está ao seu lado, nem mesmo de ter alguém ao seu lado. Uma das provas mais reais de força interior não aparece quando você está rodeado de gente, mas quando está sozinho. É fácil manter a pose quando alguém está olhando.
Difícil é manter a dignidade quando ninguém parece se importar, quando quem você queria por perto te ignora ou te trata como opção. O impulso natural diante do desprezo é se rebaixar, mandar mais mensagens, insistir, tentar agradar, mostrar que você está sofrendo, na esperança de que o outro finalmente perceba o seu valor. Mas isso só te coloca num lugar de mendigar atenção. O estoicismo ensina o contrário. Sêneca dizia que é na solidão que o homem encontra sua grandeza. Manter a dignidade quando você se sente deixado de lado é um ato profundo de autossuficiência emocional. Você escolhe não se humilhar, não se diminuir, não implorar. Em vez disso, escolhe se tratar com respeito, mesmo que mais ninguém esteja fazendo isso. Isso significa não correr atrás de quem deixou claro que não quer ficar, não implorar respostas, presença ou carinho, não se colocar em situações que ferem sua autoestima só para não se sentir só. Quando você decide seguir íntegro, mesmo sem plateia, você envia uma mensagem silenciosa. Meu valor não depende de quem fica ou de quem vai. Depende de quem eu escolho ser. E do outro lado, quem não te valorizava começa a perceber algo incômodo. Você não desmoronou sem a presença dele. Você não se perdeu. Você não se acabou. Pelo contrário, você continua de pé. E essa percepção de que você não precisa do outro para se manter inteiro costuma ser o primeiro gatilho de arrependimento. E é justamente essa força interior que te dá coragem para algo que muitos temem, mas que é, às vezes, indispensável: seguir em frente sem aviso. Muita gente que não te valorizou acredita lá no fundo que você nunca vai embora de verdade. Acredita que se um dia você decidir se afastar, vai avisar antes, vai explicar, vai dar uma última chance, vai pedir para ser notado. Esse é o roteiro que esperam de você. E é exatamente por isso que seguir em frente sem alarde e sem justificativa tem um impacto tão forte. O estoicismo lembra que tudo na vida é impermanente. Pessoas, relações, ciclos. Se alguém não te valoriza, na prática, essa pessoa já começou a se afastar de você há muito tempo. Emocionalmente, no respeito, na prioridade. A diferença é que, muitas vezes, você continua tentando sustentar sozinho uma ligação que já se quebrou. A atitude estoica é simples e libertadora. Aceitar os fatos e agir de acordo com eles. Quando você percebe que a relação se tornou unilateral, que o desinteresse é constante, que o desrespeito se repete, você não precisa de um grande discurso de despedida. Você não precisa dramatizar nem fazer uma cena. Você apenas começa a retirar sua energia, sua presença, seu foco. Responde menos, se envolve menos, espera menos, até que, naturalmente, segue em frente. Do outro lado, a pergunta inevitável surge: mas por que ele não me avisou? Por que ela não pediu para eu mudar? Por que simplesmente foi embora? Essa atitude não é vingança, é maturidade. É entender que você não deve explicações a quem, durante tanto tempo, ignorou o que você sentia. Você apenas escolhe sua paz. O estoico sabe que a vida é curta demais para ser gasta, insistindo onde não há reciprocidade. E quando você segue em frente sem espetáculo, quem não te valorizava se vê diante de um vazio inesperado. Pela primeira vez, não foi você quem implorou para ficar. E é justamente nesse novo capítulo, caminhando por conta própria, que outra mudança decisiva acontece: a forma como você passa a enxergar as suas próprias conquistas. Quando alguém não te valoriza, uma das formas mais dolorosas de sentir isso é na hora das suas conquistas. Você compartilha uma vitória, um avanço, uma mudança importante, e recebe frieza, indiferença ou até crítica. No começo, isso machuca. Você espera, mesmo que em silêncio, um parabéns, eu sabia que você conseguiria, algum reconhecimento. E quando ele não vem, nasce a frustração. O estoicismo aponta uma saída poderosa: desapegar da necessidade de aplausos. A verdadeira satisfação para um espírito estoico vem do fato de saber que você fez o seu melhor, não de ser aplaudido por isso. Suas conquistas são valiosas porque representam o seu esforço, a sua disciplina, suas escolhas, e não porque alguém decidiu bater palmas. Na prática, isso significa: você comemora internamente quando conquista algo, mesmo que ninguém veja. Você se orgulha de cada passo,
mesmo que ninguém comente. Você mede seu progresso pelo que era ontem, não pelo que os outros dizem hoje. Quem não te valoriza, muitas vezes, espera exatamente o contrário. Que você dependa da opinião dele para se sentir bem, que fique ansiando por um elogio, por aprovação, por uma validação mínima. Quando isso não acontece e, ainda assim, você segue confiante, algo muda profundamente na dinâmica. A pessoa começa a se perguntar: por que ele não precisa do meu elogio? Por que ela está tão segura mesmo sem o meu apoio? E, sem perceber, perde o poder de afetar a sua autoestima. Ao valorizar suas conquistas por aquilo que elas significam para você, você envia um recado silencioso: meu valor não está à venda, não depende do seu reconhecimento. E essa independência abre espaço para a atitude mais transformadora de todas: a autossuficiência emocional, a capacidade de ser inteiro por dentro, independentemente de quem fica ou vai. Entre todas as atitudes que falamos até aqui, existe uma que sustenta todas as outras: tornar-se emocionalmente autossuficiente. Enquanto o seu bem-estar depender da atenção de alguém, do carinho de alguém, da mensagem de alguém, você vai viver em estado de espera. E quem não te valoriza percebe isso, e muitas vezes se aproveita. O estoicismo é firme nesse ponto. Epicteto dizia: a felicidade depende de nós, não dos outros. Isso não é uma frase bonita de efeito, é um chamado à responsabilidade. Significa entender que ninguém tem obrigação de preencher o que você se recusa a construir dentro de si. Ser autossuficiente emocionalmente não é ser frio, isolado ou inacessível. É saber que você pode receber amor, mas não precisa mendigar por ele. Pode construir vínculos profundos, mas não desmorona se alguém decide ir embora. Você aprecia a presença do outro, mas não faz da ausência dele o fim da sua história. Na prática, isso começa quando você passa a se oferecer aquilo que sempre esperou que os outros dessem. Respeito, ao não se colocar em situações humilhantes. Cuidado, ao proteger sua saúde mental e seus limites. Validação, ao reconhecer seu esforço e suas conquistas, mesmo em silêncio. Quanto mais você se fortalece por dentro, menos espaço existe para jogos emocionais. Quem não te valorizava percebe que suas estratégias já não funcionam. Ignorar você não te destrói mais. Afastar-se não te paralisa. Deixar de elogiar não diminui o brilho das suas vitórias. E é aí que surge o verdadeiro desespero do outro. Ele perde a ilusão de controle sobre o seu bem-estar. Pela primeira vez, fica claro que você é dono da própria paz. Autossuficiência emocional não é sobre fechar portas, mas sobre escolher quem entra. Você se torna alguém que não aceita qualquer migalha, porque aprendeu a se alimentar de dentro para fora. E quando isso acontece, quem um dia te subestimou entende, muitas vezes tarde demais, que o que perdeu não foi apenas a sua presença, mas a chance de caminhar ao lado de alguém genuinamente forte, consciente e livre. Tudo o que você viu até aqui não é sobre fazer alguém correr atrás de você. É sobre algo muito maior: recuperar o poder sobre a própria vida. Quando você pratica o silêncio estratégico, para de se explicar, foca em si, impõe limites, trata com gentileza à distância, se mantém imperturbável, preserva a dignidade na solidão, segue em frente sem avisar, valoriza suas conquistas e se torna autossuficiente emocionalmente. Algo inevitável acontece. Quem não te valorizava começa, muitas vezes, a sentir perda, arrependimento, descontrole. Mas repare, esse nunca foi o objetivo. Isso é apenas consequência. O objetivo real é você, sua paz, sua força, sua clareza. É sair do papel de quem implora por atenção e assumir o lugar de quem escolhe onde colocar sua energia. É parar de pedir para ser visto e começar a viver de um jeito que, mesmo em silêncio, deixa claro o seu valor. A partir de hoje, você não precisa mudar ninguém, só precisa mudar a forma como você se posiciona. Se este vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like e comenta aqui embaixo qual dessas atitudes você vai começar a praticar primeiro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.